Olá, sejam bem-vindos ao Catálogo das Indústrias em Foco, o podcast do Catálogo das Indústrias. E hoje nós vamos trazer um tema extremamente relevante para que você, empresário, possa aumentar os seus resultados, que é de comércio exterior. E falando sobre isso, nós convidamos 3 pessoas que vão trazer profissionais, especialistas que atuam nessa área, que vão falar sobre comércio exterior. Então, aqui com a gente, Cláudia, sejam muito bem-vinda. Eu que agradeço, Andressa. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. César, também muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Professor Ricardo. Também muito obrigado por estar aqui, estou muito contente, principalmente por estar revendo 2 grandes amigos, né? Então, obrigado pelo convite. É ótimo. Então, para começar, né, esse nosso bate-papo aqui sobre comércio exterior, qual é o maior benefício? Vamos começar pela parte boa, né? Vamos falando sobre isso. Qual é o maior benefício que uma empresa pode ter exportando ou importando produtos? Pode começar por mim? Pode, vamos lá, Cláudia. Bom, então, para te responder, primeiramente eu vou dar rapidamente uma passagem pelo nosso trabalho de desenvolvimento aqui na cidade, que é o Business Center Internacional, que é um centro de negócios para a gente poder justamente fazer com que o empresário entenda um pouco esse mecanismo do comércio internacional, que aqui pro empresário brasileiro costuma ser um pouco difícil esse processo. Primeiro pela questão dos serviços, que são serviços caros, né? Uhum. E pela dificuldade também de encontrar todos no mesmo lugar. E o Business Center, ele justamente promove esse benefício e esses serviços para o empresário, né? E você tendo hoje uma empresa no mercado mundial globalizado, né? De repente você tem uma produção, você tem a empresa que tem a produção e uma extra produção, né? E ela pode ter o quê? Ela pode ter o mercado dela na exportação, né? E ter a possibilidade de não ficar somente com o mercado interno. Então, isso faz com que a empresa promova essa produção extra nesse mercado internacional. Esse é o lado bom da empresa não depender somente do mercado interno. E aí ela tem um equilíbrio nas contas, né? Na importação, Andressa, ela tem a facilidade, eu estou sendo muito falando de uma forma reduzida. Sim. Na importação, ela tem o privilégio de ter o serviço naquele produto que internamente para ela pode ter um custo maior ou não ter até o produto, e essa transferência de tecnologia faz com que o produto dela interno tenha o quê? Uma validade melhor, uma qualidade melhor, né? E consequentemente uma competitividade melhor no mercado, né? Uhum. Isso, a gente percebe que tem empresas, né, que precisam de até matérias-primas diferentes, que não encontram no mercado interno. Então, isso possibilita com que você tenha a produção de uma gama de outros produtos e diferenciais para os seus produtos que você não teria se dependesse unicamente do mercado interno. Esse seria também um dos benefícios. Exatamente. Uhum. E também da parte de produção externa, Cláudia, você comentou, né, de uma produção extra, mas a gente tem conhecimento também de algumas empresas que acabaram focando o seu produto numa qualidade tão específica que era justamente o que o mercado exterior ele gostaria de obter. E ele é produzido justamente pensando nisso. Isso também poderia ser um benefício, digamos, você produzir para um mercado específico onde você pode agregar um valor maior ao teu produto? Exatamente. Então, a gente tem, por exemplo, uma empresa que já trabalha com o mercado interno, né? E esse produto é um produto muito bom e ela pode focar no mercado internacional, né? Então, ela pode fazer ou uma exportação com esse produto específico, de uma qualidade, de um nível bem refinado, ou ela faz uma internacionalização, né? Com o mercado focado. Isso para ela, de uma forma econômica, é interessante também.
né? Desde que ela tenha profissionais que tenham todo um acompanhamento, monitoramento das normas e as exigências internacionais, porque mercado internacional, a gente não pode pensar no que existe de exigência interna, né? Então, você tem que focar muito o que os países eles solicitam e exigem de qualidade, né? Então, é interessante desde que a empresa ela tenha bastante conhecimento no que o mercado externo exige. Né? Uhum. Então, ela fazer esse foco é interessante de uma forma econômica, porém, ela tem que ter uma consciência muito grande e uma especialização e um treinamento muito grande com os seus funcionários. Aqui, em outros podcasts, a gente estava falando sobre sustentabilidade, né? Que é algo que o mercado está exigindo muito hoje em dia. Né? Então, até na questão de certificações, de selos, né? E nisso a gente estava justamente pensando como é que a empresa precisa se qualificar para ela estar apta a fazer algum tipo de exportação. E aí vem a segunda pergunta, né? Isso é fácil, é difícil? Quais são os impedimentos? Como é que a gente pode explorar um pouquinho mais esse mercado aí, esse tema do mercado exterior, professor Ricardo? Então, essa é uma ótima pergunta, sabe, Andresa? Eu diria o seguinte, como coordenador do curso do Comex, lá da FATEC, né? A gente está organizando um evento agora, no fim do ano, que é o CICED. E nós vamos tratar de 2 temas. E um desses 2 temas é justamente a questão da sustentabilidade. Porque, veja, a pandemia ela trouxe uma série de mudanças no mundo dos negócios. Né? E uma dessas mudanças é a questão da sustentabilidade. As questões estão ligadas não somente às questões ambientais, mas também às sociais. Né? Então, eu diria que é um tema em que as empresas estão começando a prestar mais atenção. Nós temos ainda muita coisa para aprender, né? E eu acho que nesse primeiro momento, né, nesses próximos meses, eu acho que quanto mais a gente puder trazer de eventos parecidos como esse, né? Ou seja, vamos ver o que está sendo pedido lá fora. Por exemplo, um mercado que está se mostrando como um dos mais exigentes nessa questão é justamente o mercado europeu. A gente já sabe até na questão do posicionamento, né, da cultura do europeu, ele é como cliente final, nem falando do importador, mas como cliente final, o europeu ele é bastante crítico no que ele consome. Exato. Então, independente dos rumos que o acordo Mercosul e União Europeia possa tomar, o fato é que a Europa está lá e vai ser sempre o mercado, com ou sem acordo. E quem quiser realmente explorar o mercado europeu precisa se preocupar com as questões ambientais. Eu diria o seguinte, tudo começa com justamente a alta gestão da empresa. Né? É ali que a empresa começa a se preparar para essas questões, ou seja, a mentalidade, a filosofia organizacional, ela precisa já começar a se preocupar com essa temática. Porque senão vai encontrar as portas fechadas, né? Porque a alta gestão, se preocupando com isso, na hierarquia, todos os setores da empresa começam a se preparar também. Muito bem. Eu vejo também que essa é não só uma problemática, mas como uma oportunidade. Sem dúvida. Quando a empresa decide ir para um novo mercado, ela tem a oportunidade também de melhorar a qualidade de seus produtos internos. E não só a qualidade, mas também como as suas operações. Né? E aí, falando em operações e melhorando a sua gestão, a gente cai na parte administrativa. Né? Na parte administrativa dessas operações que são necessárias para a gente exportar um produto. E quais são elas? Como é que a empresa, o empresário, ele precisa estar preparado para exportar um produto? Eu acho que podemos dividir didaticamente em 2. Aqui nós temos o professor Ricardo, que é da FATEC, em que
eles cuidam, vamos supor, dos funcionários. Eles são os que atuam diretamente na preparação de mão de obra qualificada. Perfeito. Em que o Brasil depende muito disso. E o Brasil está bem pobre nisso. Então nós temos uma FATEC espetacular aqui em Indaiatuba, tá certo? E a outra é ele ter uma capacidade e uma cultura dos dirigentes da empresa que ele quer ser exportador. Ele não é para ele exportar 100% do produto dele. É exportar 30%, 40% da produção dele. E verificar qual mercado que ele vai entrar. Se o produto dele tem qualidade para entrar no mercado. Se o produto dele tem preço para entrar no mercado. O dólar hoje, sendo quase 5 por 1, ou 5,5 com o euro, isso melhora a condição de exportação. Tá certo? Quando estava 1 por 1, 2 por 1, você torna-se muito mais difícil a exportação e entra o problema da qualidade. Então, hoje nós estamos com uma condição favorável. É favorável. Quando o câmbio é favorável, quer dizer, aumenta a flutuação, né? Como chegou a 7 praticamente, então você aumenta a parte, vamos falar, não do agrobusiness. O agrobusiness é de pouco diferente. O agrobusiness é a produção e tem um mercado, e esse mercado aumenta conforme a bolsa, dólar, né? A commodity. bolsa de Londres, bolsa de Chicago e tal. Agora, o manufaturado é o que mais o Brasil sofre. Por quê? Porque tem um problema de qualidade. E outra, você tem que ser a alta gestão, como o professor Ricardo falou, ela tem que ter uma cultura de respeitar o contrato. Se você firma um contrato com um importador importante, seja europeu, americano, canadense ou asiático, vamos falar assim, você tem que cumprir aquele contrato. Não porque o mercado interno melhorou e você abandona o externo. Então, esse é um pecado mortal que se faz. Tá certo? Por quê? Que é cultivar o relacionamento, né? A questão da confiança. E lá você, por exemplo, do mercado americano, você na hora que faz uma exportação, não só a exigência de uma série de requisitos, que é a parte sustentável, é a parte sanitária, fitossanitária, tudo isso daí, mas é que você vai ter um cliente que às vezes tem uma quantidade absurda de distribuição. Ele vai distribuir seu produto para muita gente. Você não pode negar o contrato e agora eu não vou mandar os containers. Tá certo? Então, esse é uma coisa que não pode acontecer. Não interessa, quando ele tem essa cultura de exportação, ele tem que só ver a exportação. Então, ele pega 30%, 40%, não interessa o que está acontecendo no mercado interno. Ele tem que cumprir a obrigação de mercado externo. Tá certo? Isso é a melhor relação de confiança Exatamente. que ele pode cultivar com o mercado externo, né? Se ele entrou não para testar, ele entrou para jogar o jogo. Exatamente. Então, essa parte, por exemplo, como o professor Ricardo falou, com o Mercosul e a União Europeia sendo assinado ou não, que eu entendo que vai ser assinado, é só umas arestas aí de ser ajeitada, mas veja bem, são 27 países que entram no Brasil, na Argentina, Uruguai e Paraguai, tá certo? E nós, e os 4 do Mercosul também vão entrar na União Europeia. Isso tem um escalonamento, todo mundo bate um pouco de bumbo, lá os europeus principalmente, mas tem as cotas. Nós já exportamos para eles. As cotas é um pouquinho mais do que nós já exportamos. Mas também aí tem uma conotação um pouco política de cada país, do francês, achando que vamos quebrar o pessoal produtor de carne, de açúcar, mas não vai, porque tem cotas. Mas você tem que estar preparado. Para dar o equilíbrio, né, na balança que a gente comenta, só que né? o lado de cá tem que estar preparado para ser aceito o produto dele lá fora. E para esses produtos, tem alguma regulamentação, tem alguma certificação? Existem selos de qualidade que facilitam, digamos, ao produtor brasileiro estar qualificado e mostrar, olha, eu cumpro as normas? Sim, isso existe, e o importador dos países, vamos chamar
pagantes. Tá Sim, certo? o cliente, né? É quem paga a conta. O que paga a conta, ele tem uma exigência tremenda. Então, todos esses selos que existem, que são os ISOs e todos os outros selos da qualidade, né? Isso tem que ser, é uma coisa obrigatória. Se você vai para o mercado, e esses mercados que são os mercados pagantes, que não depende de empréstimos brasileiros para você exportar, mas que são os pagantes, eles são exigentes. E na exigência, eles querem absolutamente tudo. E aí fica a pergunta, né, Ricardo? Como é que a gente se prepara para assumir todas essas exigências aqui? No módulo anterior, a gente acabou de gravar, né, falando sobre justamente o grande problema de mão de obra que a gente tem hoje nas indústrias, né? E você, como coordenador na FATEC, como é que você pode nos falar que a FATEC está olhando para esse mercado para preparar as pessoas para estar dentro de empresas que vão assumir esse compromisso? Perfeito. A gente tenta sempre trabalhar. É claro que o tempo vai passando, sabe, pessoal? E a gente vai sempre buscando parcerias, né? A gente está sempre vendo quem pode colaborar com a gente também, né? Mas a gente tem uma grande preocupação na FATEC em formar, de fato, o analista de comércio exterior, que tem, inclusive, um pensamento estratégico. Então, se vocês me permitirem, eu vou continuar o pensamento do meu amigo. Porque, por exemplo, ele falou das exigências, né, do mercado europeu, a importância e a necessidade de se cumprir contratos. Então, de repente, para uma empresa que está começando, né, dando seus primeiros passos no comércio exterior, então, ao invés de escolher, por exemplo, um mercado europeu, vamos começar por aqui. Argentina, Uruguai, que são mercados menores, o nível de exigência ainda não é tão alto como de um europeu. Então a empresa vai ganhando sua experiência, vai ganhando o recurso financeiro para justamente investir na padronização, no atendimento das regras do mercado europeu. Então a gente se preocupa com o nosso aluno de pensar estrategicamente. Né? Então, vamos direto para os Estados Unidos. Calma, vamos pensar como é que é a nossa produção, né? Como o meu amigo falou, né? Nós temos capacidade produtiva, o mercado americano é gigantesco, de repente eu não tenho capacidade para atender e aí eu queimo meu filme logo na largada. O que para mim, aliás, esse talvez seja um dos pontos fracos das empresas brasileiras, porque exportar é fácil. Todo mundo exporta uma primeira vez, 2 vezes. O difícil é você manter as operações. Porque no meio do caminho, o desenho, o planejamento estratégico não foi bem feito. E aí teve uma falha no fornecimento e a empresa perde a oportunidade. Então é assim que a gente tenta trabalhar com o nosso aluno, formando estrategicamente. E eu acho muito importante quando você traz ali, perde uma oportunidade, né? Não é só uma oportunidade de venda, né? Como o César comentou, a oportunidade que se fecha, às vezes, é de um mercado inteiro, né? Que é um importador importante que ele vai dizer, não, esse fornecedor nunca mais vou pegar. Então é isso que acaba acontecendo, né? E a gente acaba visualizando aqui justamente essa necessidade de informar, né, de dar mais subsídios a esse empresário brasileiro para que ele entenda quais são as condições que ele precisa ter para começar aí. E aí vem, a Cláudia estava nos comentando ali logo no início, um pouquinho mais do Business Center, né? Eu queria que vocês, né, ou César ou a Cláudia, algum de vocês comentasse com a gente. Então, assim, qual é o propósito do Business Center e por que ele está aqui em Indaiatuba? Por favor. Então, Andresa, o professor Ricardo falando justamente dessa questão estratégica do empresário, né, e do próprio analista, do funcionário, ela é importantíssima. Né? Então, um dos objetivos principais do Business Center é justamente fazer com que o empresário ele tenha a capacidade e a condição de pensar e traçar
o planejamento estratégico dele, né? A gente aqui está falando no catálogo das indústrias, né? Grandes empresas que têm a possibilidade de contratar um aluno do Comex da FATEC, mas você também tem a pequena e a média empresa, que aqui em Indaiatuba a gente já nós fizemos várias entrevistas e várias reuniões. A gente tem empresas com capacidade de exportação, de produção, só que esse pensamento, essa cultura de pensamento estratégico e planejamento estratégico ainda é um pouco inexistente. Então, isso é importantíssimo, porque quando você chega e fala para o empresário, olha, você não vai entrar no mercado internacional para ser um exportador aventureiro, né? Porque, assim como o professor falou, a partir do momento que na largada você se queima, é difícil depois você retomar. Então, a União Europeia, por exemplo, muitas das vezes não tem a questão das cotas, como o César muito bem falou, mas, na verdade, o que ainda a União Europeia espera de nós, não só Brasil, mas a América Latina como um todo, é justamente esse compromisso na preparação do planejamento estratégico e do cumprimento das normas, né? Principalmente, como a gente estava falando, da sustentabilidade, da ESG, do Pacto Global, que hoje, por exemplo, quando você fala para um pequeno empresário, olha, existe um Pacto Global, e você entendendo bem esse pacto, mesmo que a sua empresa seja pequena, lá fora ela vai ser super bem vista e benquista, né? E bem-vinda para o mercado internacional. Ah, mas isso não vale tanto. É o que mais vale, né? Eu ouço muito assim, mas isso custa caro. Isso. Né? Custa caro. E aí, o que a gente responde para o empresário desse, que pensa desse jeito? Na verdade, o custa caro que o empresário brasileiro fala é justamente pelo Brasil ainda não ter essa cultura de mercado internacional profissional, né? Uhum. Então, ele acaba, muitas das vezes, pagando, né? Por falta de conhecimento mesmo. Essa é a realidade, né? E paga-se um valor muito alto, mas não faz a pesquisa de mercado. Às vezes ele está pensando, como o professor Ricardo falou, no mercado norte-americano, mas o mercado que está aqui do lado dele é muito mais interessante, né? Que ele vai ter um volume muito maior, né? Ou até o asiático, mesmo que seja distante, mas não é o americano, às vezes é o africano. Ele não conhece o que é mercado africano, ele ainda não conhece, fala-se de China, mas é o chinês e os outros mercados asiáticos. Então, esses serviços, Andressa, que a gente, ao longo, pelo menos da minha carreira, eu fui percebendo que o empresário, que ele fala que são caros, né? Uhum. Na verdade, é a falta de organização de um local que tenha realmente pessoas profissionais bem preparados para trabalhar para você no mercado internacional e que realmente faça você entender o que vale e o que realmente você tem que praticar nesses trâmites até a sua exportação final. Né? Uhum. Então, não é que ele fala que é caro, o caro é assim, é o processo, né? Além do financeiro, eu acho que para ele é muito mais o processo do que o financeiro propriamente dito, mesmo que esse financeiro seja alto, né? Você sabe que aqui, num outro podcast, a gente estava falando sobre a jornada da transformação digital. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Também. Apesar da gente estar falando de transformação digital e comércio exterior, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas aí tem, por exemplo, o e-commerce. Todo mundo acha que o computador vende. Depende do mercado. Uhum. Se você for no mercado do Golfo Rico, vou falar assim, o e-commerce não funciona tão bem. Porque ele quer olhar na pessoa, porque é a cultura deles. Uhum. O beduíno tem uma cultura, o árabe tem uma cultura. Tá certo? Então, ele pode funcionar nos Estados Unidos, pode funcionar em alguns países europeus, né? Mas em outros mercados ele quer saber quem é você. Ele quer ver a amostra, ele vai ganhar confiança em você, porque você está representando a empresa, você representa aquele produto e ele ganha confiança. Sim. Tá certo? E esse custo que eles reclamam é uma vez, é o custo inicial. Uhum. Não é o custo eterno, é só o custo inicial. Por que ele não contrata um excelente
aluno da FATEC que se forma e paga bem, porque ele vai ter um produto excelente, uma pessoa que saiba trabalhar o mercado, que vai ver que esse mercado não é para o nosso produto, esses outros mercados é para o nosso produto. Tem que fazer uma análise antes, Sim. né? Não é só Sim, achar, eu quero vender para o europeu. Sim. Né? Você tem que entender qual é o teu produto e se aquele mercado realmente ele está querendo aquele tipo de produto daquela forma. Né? Porque tem alguns mercados, principalmente setorizados, né, da área de alimentos. É muito específico. Né? Eu lembro, porque eu sou da área de alimentos, né? Vim lá, quase vidas passadas, digamos assim. E lembro de colegas que trabalhavam dentro de frigoríficos, né? Grandes frigoríficos, que tinha a parte de abate para o mercado específico, né? Que você tem que abater de uma forma específica, com uma ferramenta específica, virada, né? Para o lugar certo. Então, e você tem que obedecer isso, que é o que você estava comentando, né, César? Se você se propõe a exportar para um mercado desse, você tem que realmente realizar as operações de acordo com aquilo que está no contrato. Que é combinado, né? Que é a cultura. O mais importante é que ele saiba a cultura de onde ele vai. Tá certo? Ele não vai vender uma carne de porco para os árabes. Ou para Israel. Pois é. Tá certo? Né? Ele não pode pecar desse jeito. Então, essa formação em que a FATEC dá, tá certo? Ele já começa a ver. Então, ele tem capacidade para escolher os mercados conforme a qualidade e o preço da empresa que ele está trabalhando. Sim. Né? Pode Uma carta orientar, de crédito. né? Muita gente fala assim, eu não vou exportar porque a carta de crédito. A carta de crédito é a carta de crédito, é a sua garantia total. Desde que ela tem um ritual. Tá certo? Ela tem que ser confirmada e revogável para um banco de primeira linha europeu ou americano. E aí, Agora, como é que o empresário que não sabe disso, ele né? vai Ele vai. e ninguém paga a carta de crédito. Então, o risco fica alto, Exatamente. né? Eu quero explorar ainda essa questão do custo, né? Porque são 2 pontos que eu queria destacar. O primeiro, eu acho que vocês já devem ter escutado, né, essa frase. Se o custo do preparo é alto, o custo do despreparo é muito maior. É muito maior. E a gente vê muitas empresas, conhecidos nossos, né, que viram as oportunidades que perderam milhões de dólares em contrato, só porque eles acharam que o custo inicial de poucos milhares de reais era muito alto. Então esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo ponto está relacionado diretamente à FATEC. Por quê? Porque com o curso do comércio exterior, os nossos alunos hoje, eles têm condições de fazer trabalhos básicos. Por exemplo, a Cláudia estava falando, uma pesquisa de mercado. Nós temos condições de fazer gratuitamente em um trabalho de sala de aula, orientado por professores que vieram do mercado. Eu trabalhei com comércio exterior, né, no Boticário, na Alcoa Alumínio, estou abrindo uma importadora de vinho agora. Então todos os nossos colegas lá vêm do mercado. Então são esses colegas que vão orientar os alunos a fazerem essa pesquisa gratuitamente. Porém, eu percebo ainda que existe não é preconceito, mas é a melhor palavra que eu encontro nesse momento, né? No sentido assim, é um trabalho acadêmico, então não tem valor. Tem sim. Primeiro porque você está já preparando profissionais que muito provavelmente vão trabalhar na sua empresa. E ele já está adiantando um trabalho para você. Você dá a oportunidade, né? Você está Tá começando dando oportunidades. a formar realmente o profissional e modelar o profissional para aquilo que você quer, para aquele objetivo. Ele tem que entender que o aluno, a FATEC está dando oportunidade, não para a empresa está tendo oportunidade. Exato, a oportunidade é da empresa, né? Da empresa. É da empresa, é isso. Sabe quanto custa uma pesquisa simples de mercado internacional? $5.000. Uma pesquisinha simples.
5 mil dólares. Imagina para uma pequena empresa, dá o que? Arredondando para 5, o câmbio, dá 25 mil reais. 25 mil reais é dinheiro hoje para uma pequena empresa. E ele pode obter muita informação gratuitamente. Né? Então, juntando e como é que forças, ele faz para ter esse benefício? Ele fala com quem? Digamos assim, alguém está aqui nos assistindo, aonde que ele acessa, onde é que está o contato, com quem que ele fala, que ele procura para falar sobre esse tema? Os caminhos são vários. Né? Ele pode falar diretamente com a própria FATEC, né? Mas também, vamos pegar o caso dos amigos aqui, da Cláudia e do César. Né? Eles têm uma organização empresarial. Vamos supor, um cliente deles está querendo abrir o mercado chileno. Não sabe nada do mercado chileno. Né? Através do próprio Business Center, o Business Center entra em contato com a gente. Né? A gente desenha o projeto, entrega para o Business Center e o Business Center entrega para o cliente deles. Né? Então, ou contato direto, ou contato através de outras entidades, contato através do CIESP. Nós temos muito relacionamento com o CIESP. A própria prefeitura, nós fizemos, no período da pandemia, um trabalho conjuntamente com a prefeitura. A prefeitura chamou num workshop, não vou lembrar os detalhes, mas se eu não me engano tinha umas 60 empresas inscritas. Daquelas 60 empresas, 10% se interessaram pelo projeto com a FATEC, começaram a trabalhar. Foram empresas de diferentes realidades no que diz respeito ao comércio exterior. Das 6, apenas 2 de fato entenderam a proposta e deram continuidade de trabalho com a gente. Uma delas, segundo palavras da própria empresária, aumentou suas exportações em 30%. Olha, né? Isso é um ganho significativo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Ela foi aprendendo, foi preparando a equipe dela, né? E tudo começando com os trabalhos conjuntos. Ou seja, então talvez a estratégia aqui para alavancar, né, ajudar as pequenas e médias empresas, talvez seja a estratégia da cooperação. Né? Todo mundo se ajudando, né? Que o custo inicial do preparo pode ser reduzido, bem mais baixo do que se espera. Isso é uma excelente notícia, né, que a gente pode trazer. Aí, o que ele faz? A ideia do Business Center, que tem nos outros países, Nova York, Hong Kong, é dar o suporte para que a empresa faça a exportação ou importação com segurança. Esse é o principal, eu acho, problema que faz com que os empresários desistam, né, de exportar. A questão da segurança, né, da confiança em quem está fazendo a importação do seu produto e o pagamento, né? Porque nós temos um grupo, tá certo, de serviços que são associados. Então, essa é uma trade. Olha, eu vou fazer um contrato internacional. O jeito não é porque é advogado que ele entenda de contrato internacional. Você tem que pegar um advogado de contrato internacional. Especialista nisso, exatamente. Né? Nós temos um banco, tá certo? Esse banco pode dar várias ajudas. Ele não só está pensando em emprestar o dinheiro, porque nós estamos falando de mercado internacional. É fazer todo o trâmite e verificar que aquele dinheiro exista do outro lado para que ele seja efetivamente pago, né? Nós trouxemos o BNDES para mostrar que existe empréstimos a juros baixos para exportação. Tá certo? Então, todos esses mecanismos que o Business Center vai mostrando. Vai o procurement, esse é o pior dos mundos. Tá certo? Que esse custa mais caro. Olha, eu vou pôr meu produto na Europa. Não, espera, a Europa, você tem a União Europeia e você tem o resto, e você tem os países que não são da União Europeia, mas são da Europa. Que é muito parecido. Então, você vai entrar com esse mercado como, né? Como? Você vai para a Alemanha, você vai para a França, você vai para a Inglaterra, você vai para a Irlanda, você vai para os nórdicos, né? Você vai para os antigos países do leste europeu. Né? Então, às vezes são um pouco diferentes, Ricardo, e você tem que fazer um procurement do negócio. Então, você tem que pegar e, como o professor Ricardo falou, nós podemos fazer isso
Porque na tua ideia de exportar para a Geórgia, a Hungria, você tem que entender um pouco desse mercado. Qual é a característica desse mercado? Se o seu produto vai ter aceite lá. É isso. A FATEC pode pegar os alunos e fazer, junto com a gente, esse trabalho. Sem dúvida. E assim, Andressa, você me perguntou lá no início, por que Indaiatuba? Justamente por esse momento que a gente está vivendo aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco no Business Center fora do país, e justamente o que está acontecendo, FATEC, Business Center aqui em Indaiatuba, é o que eu vi e trabalhei muito lá fora. Então, lá é muito comum não desvalorizar o trabalho acadêmico. Ao contrário, o que a gente está fazendo aqui em Indaiatuba é o que se faz nos países de primeiro mundo. As escolas técnicas, as universidades, elas procuram justamente os centros de negócios e vice-versa, e realizam parcerias, alianças para desenvolverem o trabalho. Né? Então, ele falou, é um preconceito pela falta de conhecimento, né? E cultural também. Então, por isso, em Indaiatuba, quando nós trouxemos o projeto, que hoje já é o nosso trabalho em Indaiatuba, nós tivemos o privilégio de fomos recebidos pela prefeitura com bons olhos e com visão estratégica e de negócios. Então, assim, hoje, se o empresário, principalmente o pequeno e médio, ele reclamar da falta de apoio, olha, eu vou ali chegar para ele e falar, olha, não é bem assim, ao contrário, você não sabe o que acontece nas outras cidades, você está muito bem amparado, porque a gente tem aqui a FATEC na formação de ótimos profissionais em Comex, nós aqui do Business Center estamos já instalados com os serviços, e nós procuramos assim trazer os melhores de uma forma que seja acessível a esse empresário. Então, você tem tudo muito harmonioso, prefeituras, instituições, o CIESP. Então, não é uma questão estratégica de logística, de mercado, de economia, por ser em Indaiatuba, mas principalmente pela visão estratégica que nós encontramos na administração local. Então, hoje, o privilégio local aqui é grande. Então, se ele procurar a FATEC, o Business Center, o CIESP, até a própria prefeitura ali com a Secretaria de Governo, com o Cebolinha, com a Janaína, eles são ótimos. Porque eu não tenho problema nenhum em dizer isso, porque eu sei o que é trabalho público e sei o que é mercado corporativo, trabalho corporativo. Então, estamos bem amparados. Né? Até complementando o que você está falando, Cláudia, eu estava lembrando de um tema que a gente discutiu aqui em outro podcast também, falando justamente sobre isso. O Senai veio aqui, né, na pessoa do Luiz, comentar justamente quando a gente falava da jornada da transformação digital, a gente comentava todo o apoio, todo o subsídio que o Sistema S, não só o Senai, mas todo o Sistema S, ele dá para o pequeno e para o médio empresário. Nessa parte, não só de digitalização, digamos, de presença digital, mas muito mais do que isso, é para trazer a tecnologia para dentro da indústria. Né? É para melhorar a sua produtividade, para melhorar a sua forma de estar diante, né, de produzir produtos melhores, de melhorar os seus custos, né, de melhorar os seus dados. Exato. E poder tomar decisões mais assertivas em cima desses dados. Então, eu vejo que é uma combinação muito oportuna realmente em Indaiatuba. É uma coisa importante do Business Center, que ele não concorre com ninguém. O Business Center, ele atua da porta da fábrica, da indústria para fora. Ele não atua para dentro. Para dentro, quem atua é a CIESP, é a SEBRAE, né? É Senai, né? FATEC, também com outros tá cursos, né? Com outros projetos. Por isso que nós temos essa aliança com os que atuam para dentro da fábrica. Nós não somos concorrentes. Nós atuamos para fora.
Perfeito. E eu vejo que o professor Ricardo trouxe uma palavra ótima, né? Cooperação. Exato. Né? Cooperação. Eu vejo que aqui em Indaiatuba, eu acredito que esse é o grande segredo do crescimento. Sim. Eu tenho Né? visto muito isso mesmo. E- Cooperação. Cooperação, né? E eu vou até usar um termo que a Cláudia falou. Aqui é um ambiente... Eu sou de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, moro aqui há uns 10 anos, né? E parece que eu ainda estou de férias. Olha que de maravilha, tão né? gostosa que é a cidade. Então aqui, usando a palavra que a Cláudia falou, ainda você encontra um ambiente muito harmonioso, né? Então as coisas tudo sob controle, a cidade muito organizada. Então você vê um relacionamento muito bom entre o poder local, a indústria e as escolas. Aqui eu vejo assim uma grande oportunidade de realmente essas 3 entidades conversarem conjuntamente para elaborarem, sabe, um plano para internacionalizar as empresas de Indaiatuba. Eu até chamaria de Indaiatuba Going Global. Olha, adorei! Vamos. Registrado no Vamos podcast. registrar, registrado no podcast. Tá Vamos registrado. colocar como o nome do projeto, Tá né? registrado. Tá registrado. E aqui, que nem os amigos estavam falando, o César e a Cláudia, cada um com a sua expertise, as suas competências, a gente pode juntar as forças, a gente acelera o processo, a gente reduz o custo de formação, né? Porque por mais que a gente tenha os temas, né, que a gente já conversou aqui, tanto a sustentabilidade como a própria digitalização, mas eu ainda sou da opinião de que nós ainda estamos no estágio, as empresas brasileiras, no estágio um pouco anterior, né? Então eu acho que até a gente realmente se preocupar com esses temas, eu acho que temos uma lição de casa que a gente precisa fazer e quanto antes a gente fizer, melhor, né? Então essas 3 entidades, né, a prefeitura, a indústria através do CIESP, AMPEI e as várias outras associações, e as escolas que têm os cursos de comércio exterior, se a gente realmente conseguir se juntar, dividir tarefas e tudo mais, novamente, no caso da FATEC, é gratuito o negócio. A gente não recebe dinheiro. A gente acelera essa internacionalização das pequenas e médias empresas daqui de Indaiatuba. Eu acho que o recado está muito bem dado, né? Vamos falar diretamente para quem está nos assistindo. Se você ainda não entendeu a oportunidade que você está tendo aqui em Indaiatuba, com toda a operação, né? Vamos lá, que isso é uma operação, é um grande projeto, né? Que Indaiatuba tem para ajudar você, empresário, a crescer e crescendo através também da internacionalização dos teus produtos ou dos teus serviços também, porque isso também está no escopo, né, Cláudia? Você está perdendo tempo e dinheiro, deixando muito dinheiro na mesa, né? Então, se você tem aquela pulguinha atrás da orelha, um dia você pensou lá do tipo, talvez eu pudesse exportar, tá aí, tá na hora, né? Tá aí as pessoas certas para você conversar. E uma das coisas que a gente também pode oferecer, que é o comércio exterior, ele tem 2 mãos. Você fazer uma joint venture com tecnologia de fora, você está melhorando o seu produto até para o mercado interno também. Claro. Os outros 60%, 70% que você vai deixar. Então, isso daí, o Business Center também pode ajudar. Tá certo? Amanhã ele faz uma internacionalização, mas essa joint venture, em trazer boas tecnologias para melhorar a empresa dele, que amanhã ele pode ser um bom participante junto com aquele que enviou a tecnologia, ele está dentro do mercado internacional. César, esse é o tema para um próximo podcast para a gente falar só de internacionalização, principalmente quando a gente fala de tecnologia, né? Que tem muita gente que gosta daquela palavrinha de startup, né? Mas a profundidade desse tema, ele tá um pouco maior do que isso, né? A gente tem um mercado israelense aí que tá super... como é que é?
comovido, né, de tecnologia, então ele está com uma movimentação muito forte lá, né, então a produção de tecnologia lá é emergente, né, eles têm quase que uma startup por habitante, quase isso, né, então vamos deixar isso para um próximo, porque a gente tem muita coisa para falar. Então já fica o convite aqui e vocês vão ouvir daqui uns dias a gente falando sobre isso, né? Porque é um tema que justamente vai ajudar não só a exportação, mas com certeza o mercado interno. A gente a melhorar toda a nossa produtividade aqui, melhorar produto, serviço, né? O que quer que a gente possa estar oferecendo. Israel e Índia. A Índia está vindo com tudo também. Nossa, para mim, essa é novidade. Essa eu não estou sabendo, essa eu quero saber também. A Índia tem 300 milhões de habitantes na classe média. Nossa. Tem 100 milhões a mais do que a população brasileira e tem a classe média a mesma população americana. Você sabe que quando eu trabalhei numa empresa multinacional, eu trabalhei justamente com a parte de tecnologia com indianos. Tinha uma parte do time eram os indianos, porque eles são realmente conhecidos por ser muito bons com tecnologia, né? Na parte de TI, principalmente na parte de números, como desenvolvedores, né? Mas emergente, o mercado israelense, ele tá em foco, né, no momento. Eles nunca deixaram de ser, mas agora que eles estão emergindo novamente, eles têm né? um ponto importante, é a escolaridade. É isso. A escolaridade de Israel é a escolaridade de Israel. Uhum. Tá? E é um ponto que a gente tem que ficar extremamente atento, principalmente empresas que lidam com tecnologia, que querem inovar, né, nas suas empresas, trazer aí o crescimento através da inovação. É algo para a gente ficar atento. O mundo árabe rico, do Golfo rico, também tem uma tremenda as tremendas verbas para a educação. Uhum. Por exemplo, a Arábia Saudita hoje é exportadora de trigo. Olha só. Trigo do deserto. Exporta trigo. Andressa, uma informação importante. Já que a gente está falando aqui de formação, o Business Center não cobre nem vai cobrar do estudante a participação dele, tanto como associado, como beneficiário mesmo. Uhum. Então, a participação dele conosco é gratuita. Olha que bacana. Então, e até falando na área de comércio exterior. De comércio exterior. E aí eu deixo a palavra então para vocês, que a gente já está estourando aqui o nosso tempo, né? Passa rapidinho. Qual o recadinho, Cláudia, que vocês deixam do Business Center para comércio exterior, para falar diretamente para o empresário que está aí, que não sabe ainda a oportunidade que ele está perdendo de pensar sobre esse tema? Olha, Andressa, nós estamos aqui justamente para poder dar o suporte que faltava para esse empresariado, né? Nós estamos localizados dentro do espaço do Novo Lab, que é ali no Shopping Mall, né? E só entrar em contato, nós vamos recebê-lo, o que a gente puder fazer, traçar, desenhar, alinhar para ele, tudo que for para o mercado dele, ele pode entrar em contato conosco, que é esse o nosso objetivo, o nosso trabalho, e esse pensamento e planejamento estratégico importantíssimo que o professor Ricardo falou, é um dos nossos objetivos também. Ótimo, nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo, para que você possa acompanhar, depois entrar em contato, então, com o Business Center, para que você possa, então, começar a pensar no assunto, né? Pelo menos isso, né? Se não vai exportar, de fato, pelo menos começa a pensar no assunto, talvez a tua jornada aí seja um pouco mais longa, até para começar a sua qualificação, mas começa a pensar, tem que entrar no teu planejamento estratégico. Se não é 2023, quem sabe 2024, tá aí já. E pensar também numa cooperação melhor com a FATEC. Isso aí, né? Tem tantos alunos aí precisando né, entrar no mercado que pode colaborar com essa estratégia. Exatamente. Sem dúvida, e nesse sentido a FATEC, não só com o curso de comércio exterior, mas com o curso de gestão empresarial, gestão de serviço, logística aeroportuária, os cursos de TI, né, que é análise e desenvolvimento de sistema, e um curso novo que nós vamos trazer, que é o desenvolvimento de
software, sistemas multiplataformas, nós estamos para ajudar todas as empresas. São cursos gratuitos de nível superior, apenas 3 anos, para ajudar as empresas internamente ou externamente, né? Nessa questão do comércio exterior. São excelentes notícias. Quem achou que é uma excelente notícia o que a gente falou aqui, compartilha esse vídeo, manda para aquele teu amigo lá, empresário, que ainda não pensou nessa ideia de fazer exportação ou exportação de produto. Já aproveita também, já se inscreve aqui no canal, que daqui um pouco a gente vai trazer muito mais novidades para vocês. Não viram os vídeos anteriores? A gente já falou aqui sobre educação corporativa, sobre tecnologia, sobre cidades inteligentes. Vai lá no canal e assiste os outros episódios que já estão no ar. E até a próxima. A gente tem muito mais pela frente. Muito obrigada.